Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, né? E se inscreva. Repasse esse vídeo para todos os seus amigos, para todas as pessoas que você conhece, e assim você me ajuda a continuar trabalhando e a continuar produzindo esses vídeos para vocês. Beleza? Bom, nosso vídeo de hoje, ele tá focado em algo que já tem me incomodado, não é de agora. Já vem de pelo menos uns 2 a 3 anos pra cá, né? É algo que tem me incomodado bastante e nesse tempo de pandemia, de coronavírus, etc. Isso me fez relembrar um sermão antigo, né, que eu havia pregado na época que eu era ainda de uma outra igreja. E eu li isso e me lembrou, né, de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que nós temos visto, né, de tudo aquilo que nós temos vivido, esse tempo de polarização política, né? E eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de um rei muito piedoso, mas que acabou tendo um fim muito trágico, né? Mesmo ele fazendo tudo conforme a lei de Deus. Enfim, eu quero falar um pouco sobre o rei Josias. Bom, a primeira pergunta que nós temos que responder esse texto é: quem foi Josias? E qual é a história dele? Muito bem. O nome Josias significa curado por Jeová, certo? Né? E Josias, ele foi um rei piedoso da linhagem do rei Davi. Ele assumiu o trono, né, depois de um período de grande instabilidade política que havia no reino de Judá. Se você olhar o livro de 2 Crônicas, você vai ver. O pai dele, Amon, era um grande idólatra, né? Assim como o avô dele. Só que o avô dele, Manassés, né, havia se arrependido no meio do caminho e se convertido, né? Já o pai dele foi diferente. Em 2 anos, né, ele não quis se arrepender e, por causa de uma conspiração palaciana, ele acabou sendo assassinado dentro do palácio pelos seus próprios servos. Então, Josias, ele foi posto, né, o filho de Amon foi posto como rei, né? Ele era apenas uma criança, tinha 8 anos de idade apenas. Então, com certeza, durante um tempo teve algum período de regência, algum tutor, alguém que administrava em nome de Josias enquanto ele era menor de idade. Mas, segundo o que diz em 2 Crônicas, capítulo acho que 34, porque o livro de Crônicas ele reserva, se eu não me engano, 2 ou 3 capítulos para falar desse rei, para resumir o reinado dele, né? Se percebe que no 8º ano de reinado dele, ele decide, olha, agora eu vou servir ao Senhor. Agora eu vou viver, né? Eu vou reinar, mas eu vou reinar com justiça seguindo os mandamentos do Senhor. E a própria Bíblia vai falar, né? Eu até quero utilizar isso como referência. Em 2 Crônicas, capítulo 34, vai dizer o seguinte: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, o que isso quer dizer, gente? Vamos por partes. No 8º ano de seu reinado. Bom, se ele começou a reinar com 8 anos, então o 8º ano do seu reinado faz as contas. 8 mais 8, 16, certo? Então, com 16 anos, ele decide, olha, agora eu vou buscar o Senhor, vou viver de acordo com os princípios de Deus e vou reinar de acordo com esses princípios do reino de Deus. Isso é maravilhoso, né? Um adolescente, né, ainda, que decide de fato buscar a Deus.
né? E ele reina 31 anos, né? De acordo com o que a Bíblia está dizendo. Então, historicamente, ele reina, os historiadores entram em consenso que ele reinou entre o ano de 640 e 609 a.C. Então ele decide com 16 anos, olha, eu vou servir ao Senhor. Vou viver de acordo com a palavra de Deus. E aí no 12º ano de reinado dele, ou seja, quando ele tinha 20 anos, ele decide fazer uma reforma no reino, uma reforma, buscar, né, trazer de volta a lei do Senhor, porque se você olhar para trás, no período de reinado de Manassés e de Amon, o povo se desviou do Senhor. A terra ela foi contaminada pelos pecados da idolatria, né, do assassinato, de confiar, né, na força do homem. E isso trouxe para ajudar muitos malefícios, muitos problemas. Então Josias ele decide, olha, eu não vou, não apenas eu vou buscar o Senhor, mas eu quero que todo o povo também busque ao Senhor. Então ele fez a parte dele em buscar, né? Se você olhar a história dele, é uma história muito legal, né? Que ele procura recuperar o livro da lei, observar os mandamentos, purifica o templo, observam as festas bíblicas como a Páscoa, enfim. E aí, né? Você percebe que ele é um rei que busca realmente trazer o povo de volta, mesmo ele sendo tão novo, né? Mesmo ele sendo tão jovem. E com Josias eu aprendo que nunca é tarde para buscar Deus. Ou melhor dizendo, com Josias eu aprendo que sempre, como é que eu posso dizer? Com Josias eu aprendo que não tem idade para a gente chegar ao propósito de Deus. Se Deus nos chamou, Deus nos confiou um chamado, Deus nos confiou um ministério, isso significa que, independentemente da idade que a gente tenha, mas se Deus nos chamou, nós podemos fazer porque nós não estamos debaixo da força do braço do homem, mas nós estamos debaixo da lei do Senhor, dos mandamentos de Deus. É algo que a gente consegue aprender com Josias. Mas eu dei essa volta toda para falar assim, para falar para vocês que Josias ele fez tudo certinho. Ele fez tudo direitinho, tudo de acordo com a lei de Deus. Ele, como é que a gente pode chamar hoje? Josias, ele era uma espécie de menino prodígio, né? Porque com 8 anos de idade ele se tornou rei, né? Aqui no Brasil a gente tem essa peculiaridade que nós temos um imperador que chega ao trono com 5 anos, mas tem um período regencial, etc. Ele chegou ao trono com 8 anos, com 16 anos, né, dado o reino para ele, ele começa a buscar a Deus, e com 20 anos ele já tem essa mentalidade, né? A mentalidade de trazer de volta a lei. Então, eu quero dizer para os jovens que estão me ouvindo que vocês têm realmente essa força do Senhor, né? Que vocês podem sim ir além, vocês podem ir alcançar voos maiores, vocês podem alcançar voos mais altos.